A paz do Senhor Jesus, trago aqui mais um ensino da parte de Deus para o teu coração. Amém? Quero falar a respeito sobre os falsos mestres, os falsos professores. A palavra de Deus nos diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1, diz que assim como surgiram falsos profetas, também surgiram falsos mestres, né? Falsos professores. Ou seja, nós sabemos que a palavra de Deus diz que Deus chamou uns para pastores, outros para profeta, outros para mestre. Então nós vemos que para ser mestre é preciso ser chamado por Deus. É preciso ser reconhecido por Deus, né? É preciso que Deus ali no final, no juízo final, ali Deus diga, venha para a direita, benditos do meu Pai, né? Com as suas ovelhas, com o seu povo, com a sua igreja. Né? Então tem que ser reconhecido por Cristo, tem que ter chamado também de Cristo. Nós sabemos que tem muitas pessoas aí que estão surgindo, querendo ensinar a palavra sem saber. Estamos vendo que muitas pessoas têm ido para o extremo, né? Estudam muito, né? Tem aí cursos e mais cursos, mas não são pessoas que são reconhecidas por Cristo. Ou seja, não foram chamados por Cristo. Não tem ali o espiritual, não tem o Espírito Santo de Deus habitando neles. Então a palavra do Senhor nos diz aqui que do mesmo jeito que surgiram falsos profetas, também surgiram falsos mestres, né? E esses falsos mestres, ele vai trazer, a palavra de Deus diz aqui, que eles vão trazer, né, heresias, né, falsos ensinos ali. E esses ensinos são ensinos destruidores, né, que vai destruir o homem, vai destruir ali a fé, né, vai mudar a interpretação da palavra, a verdadeira interpretação, vai trazer ali heresias, vai trazer palavras que não é a palavra verdadeira, não é a palavra que vem de Deus. Por quê? Porque eles são falsos mestres. Eles não vêm de Deus, não são chamados por Deus, não são reconhecidos por Deus. Então, para a pessoa ser de fato um mestre, ensinar a palavra de Deus, a pessoa precisa ter o dom de ensinar. A pessoa precisa ser capacitado espiritualmente e também se esforçar e estudar também, porque precisa das duas coisas. Precisa estudar e precisa também ter o espiritual, ser reconhecido por Cristo, ser chamado, capacitado também espiritualmente, precisa receber o Espírito Santo de Deus. E nós só temos o Espírito Santo de Deus quando nós abandonamos os nossos pecados, quando nós andamos em santidade, quando nós aceitamos a Cristo como nosso único Salvador e seguimos de fato a Cristo. Então nós nos tornamos de fato um seguidor de Cristo, né? Uma ovelha de Cristo. Então, precisa-se dos dois, do estudo e do espiritual, sabendo que o apóstolo Paulo é um exemplo que nós temos de um homem, né, estudado, um homem que estudou muito, né, um homem muito inteligente, é o apóstolo Paulo, nos mostrando que nós temos sim que saber ler a palavra, devemos entender a palavra, devemos aprender a palavra, né, devemos nos esforçar também para ser aí um obreiro aprovado. Então, é claro que eu, como teóloga, claro que eu sou a favor também da pessoa estudar, mas é preciso ter os dois, é preciso ter o espiritual também. Então, hoje nós vemos o quê? Muitas pessoas que estão ensinando a palavra de Deus, estão ali na internet ensinando a palavra de Deus, mas não são reconhecidos por Deus. Estão ali ensinando heresias. E é claro que nós sabemos que existem muitas pessoas infiltradas ali no meio do povo de Deus, né? Alguns dizem que não são evangélicos, mas são cristãos, mas eles não congregam, eles não estão ali com a igreja, e Deus ele nos ordena sim congregar, né? Porque uma pessoa só é templo e morada do Espírito Santo, mas a partir de duas pessoas, né, um grupo de pessoas já torna a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja sendo o corpo de Cristo, nós sabemos que um corpo tem vários membros, ou seja, tem várias pessoas. Então, um grupo ali torna-se a igreja. Então, não existe um membro fora do corpo, fora da igreja, porque um membro fora do corpo está morto. Se a pessoa arrancar um braço, o braço não vai ter vida, porque está fora do corpo. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, hoje nós temos pessoas que se diz professores de teologia, pessoas que faz o curso, mas não tem o espiritual. Estou falando que tem que ter os dois, tem que ter o espiritual, tem que ser convertido, tem que congregar, tem que estar realmente, de fato, servindo ali a Cristo como membro junto do corpo, para que possa ser, de fato, uma pessoa de Deus.
É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? E é claro que tem os dois extremos, né? Pessoas que querem ser só espiritual e são preguiçosas e não querem aprender a palavra. E aí torna-se o quê? Aquelas pessoas religiosas que não sabem nem a palavra, não sabem nem o que é pecado, né? E aí a gente começa a perceber que vem aquelas pessoas, né, que dizem, não pode pintar uma unha, não pode pintar um cabelo, não pode fazer nada, tudo é pecado, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Então aí passa a ser o quê? Uma religiosidade, quando a pessoa busca tanto o espiritual e esquece de estudar. Termina aqui acreditando em tudo que se fala, tudo que se ensina, porque eles não têm conhecimento da palavra de Deus. E o outro extremo, né, é a pessoa só estudar, só se preocupar em estudar e não busca santidade, não busca andar em retidão e por isso não tem o Espírito Santo de Deus, né? E isso tudo acontece quando a pessoa não é chamada por Deus, não é escolhida por Deus. Quando a pessoa não é escolhida por Deus, né? Quando Deus diz, uns são chamados para pastores, outros para mestres, aquela pessoa não vai ter o dom de Deus, ela não vai ter o talento, né? Tanto para ensinar, né? Se no caso ela foi chamada para ser mestre, como também essa pessoa não vai ter o Espírito Santo de Deus, porque Deus não o reconhece como sendo filho dele, como sendo um escolhido, chamado para ensinar a palavra de Deus. E também eu quero falar aqui a respeito que quando se diz que a mulher não pode ensinar, isso aí era algo daquele tempo que não tinha nada a ver com o ensino da palavra. Tinha a ver com mulheres que estavam falando conversas aleatórias no culto, atrapalhando o culto, fazendo com que o culto ficasse sem ordem. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que é bom que as mulheres fiquem caladas, porque elas não podem falar, elas não podem ensinar, porque eram mulheres que não eram capacitadas. Então nos mostra que o apóstolo Paulo estava falando que as mulheres ficassem caladas, no sentido, naquela época, precisa-se também estudar a história, não podemos pegar um versículo isolado e achar que daquele versículo ali a gente tira toda a interpretação da palavra de Deus. É preciso saber a história, é preciso saber o que acontecia naquele tempo, é preciso saber quem estava falando ali na palavra, para quem estava falando, por que estava falando. Então é preciso saber todas essas coisas para ter a verdadeira interpretação. Então nós sabemos sim, Deus chama mulheres para ensinar, porque está na palavra de Deus, tanto Priscila, que ensinava a palavra de Deus, como também a profetisa Ana, que pregava para todas as pessoas dentro do templo. Amém? Então, o que é que Deus está falando neste verso aqui de 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1? Que iria surgir falsos mestres, que se infiltram tanto dentro das igrejas e traz, né, a sua religiosidade, né, sem saber a palavra, para contaminar as pessoas. Porque a palavra de Deus diz aqui, em 2 Pedro, que esses falsos mestres, ele traz heresias, e essas heresias destrói o ser humano, destrói a fé do homem, destrói a santidade, porque são heresias, não é a verdadeira palavra. Está falando isso. Então são heresias, toda heresia ela vem para destruir, né? E aqui também neste verso diz que essa heresia, né, faz com que esses falsos mestres até neguem a Cristo. E o que é negar a Cristo? A partir do momento que a pessoa começa a ensinar heresias, começa a ensinar coisas erradas, a pessoa está mudando a interpretação verdadeira da palavra de Deus. E mudando a interpretação, mudando a palavra, mudando ali o verbo vivo, que é Cristo, né? Pois Cristo é a palavra, o verbo vivo. Se você está mudando a palavra de Deus, a verdadeira interpretação da palavra de Deus, automaticamente você está negando a Cristo. É isso que esta palavra quer dizer. Então nós vemos que tem surgido aí muitos falsos mestres, pessoas que não têm o espiritual e não têm o estudo. Porque para ser um obreiro aprovado, precisa-se das duas coisas, o estudo e o espiritual. Não pode ter só uma coisa. Porque precisa ser chamado por Deus, precisa ter chamado para que venha aprender a palavra de Deus, para que venha ensinar, precisa ter o dom de ensinar. Então, nós temos que saber isso. Então, nem todo mundo que vem com curso de teologia, nem todo mundo que também não estudou e só liga para o espiritual, vai saber ensinar a verdadeira palavra, porque precisa-se deste equilíbrio do espiritual com o estudo. E o apóstolo Paulo é referência. O apóstolo Paulo nos mostra o quanto ele era estudado, o quanto ele era inteligente, o homem que escreveu mais cartas na Bíblia e um homem
de uma grande espiritualidade. Então ele tinha o estudo e tinha o espiritual. E esse é o ideal para ser um obreiro de fato chamado e escolhido por Deus. Então Deus me traz aqui para te falar que não é porque uma pessoa está ensinando que ela está ensinando certo. Não é porque a pessoa está falando nas redes sociais e ensinando ali coisas que não são verídicas, né? Ensinando a palavra de Deus, mudando a interpretação, trazendo heresias, né? Que ele está ensinando a verdade. Então nós temos que analisar, examinar as escrituras, nós temos que entender, e é claro, fugir dos extremos, né? Fugir daquelas pessoas religiosas que tudo para ela é pecado porque ela não tem conhecimento da palavra, e fugir também daquelas pessoas que nem faz parte da igreja e estão ali ensinando a palavra. Todo mundo hoje quer ensinar, todo mundo hoje quer deixar um versículo nas suas redes sociais, todo mundo quer dizer que é de Deus, mas na realidade, espiritualmente, não é assim que funciona. Então tenha cuidado com os falsos mestres, tenha cuidado com esses extremos, de um lado religiosos, do outro pessoas que pregam heresias, porque essas heresias destroem a verdadeira fé, a verdadeira palavra, e isso faz com que as pessoas venham se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Fica aqui com este ensino e compartilhe para que mais pessoas venham aprender a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Amém?